Oi pessoal, hoje então vamos falar sobre um assunto interessante voltado à estética, filosofia da música, pode ser também pensado para a arte geral, e que é a pergunta: a música deve comover ou deve nos levar à comoção, etc. É uma pergunta bem interessante e que, por outro lado, revela parte da limitação da nossa cultura também, no geral. Por quê? Porque a música, na verdade, ela não deve fazer nada, né? Essa é a primeira questão de uma análise da própria frase em si. Ou seja, o dever ser, o imperativo, quando se trata de arte, a gente sempre tem que estar com o pé atrás dele, certo? Porque o deve, muitas vezes, é o que? Um princípio que, se a gente coloca dentro da estética, a gente tem que se perguntar, tá, mas a qual estética ele se refere? Não é isso? Então não existe um deve ser isolado. E que isolado vale para tudo, no sentido artístico, estético, etc. Porque o que funciona para uma determinada arte naquele contexto não vai funcionar para outra, etc. Então, a primeira coisa é isso. Quando a gente parte disso, a gente chega nesse comover, ou seja, ela deve, a gente já vê que tem um problema aí, e comover é um outro problema. Por quê? Porque, primeiramente, isso já nos diz que a gente está pressupondo a arte no sentido muito primário. Por quê? Porque essa questão da comoção, ela é muito parcial, certo? Ela é um componente, mas que, se a gente coloca ela como algo que deva ser o que sobressai a partir da arte, como um efeito da arte, né? A comoção como efeito da arte, a gente cai num problema que é o que fazer com todo o resto que não comove. Isso deixa de ser arte? Não. Certo? Dou um exemplo. Por exemplo, a grande parte da arte cômica. Então, a comédia não necessariamente comove. Comparem a comédia com a tragédia. A tragédia geralmente tem um fim que, sim, vai levar a uma determinada comoção. Em geral, né? Mas a comédia muitas vezes não. Então, quando você está assistindo algo curto, por exemplo, de comédia, aquilo tem um componente artístico, mas você não vai se comover por aquilo. Mesma coisa também em peças, às vezes, maiores de comédia. Algumas sim, tem um final, né, reconciliatório, etc., que pode gerar algum nível de comoção, mas muitas vezes não. Então, por aí a gente já supera essa ideia da mera comoção. Quando aliamos a música, então, também essa avaliação serve. Ou seja, se a música deve comover, então uma música cômica não seria música. O que não faz sentido nenhum. Imagine, por exemplo, várias das músicas do Frank Zappa. O Zappa tem muitas músicas cômicas. De modo algum, a ideia dele era comover através da música. E, no entanto, ele tem muitas músicas de grande interesse. Então você vai ter um interesse naquilo ali por outras variáveis que não essa mais sentimentalista, ou da comoção, etc, etc. Né? E muitas vezes vai ser muito mais interessante que músicas que supostamente comovem. Por quê? Porque ele colocou ali elementos, complexidades determinadas, efeitos, o próprio discurso, né? Formas interessantes, que vão fazer com que ele fique muito mais interessante do que uma música que às vezes é muito comum e comove. Né? Ou seja, então a resposta é, a partir disso aí que estamos dizendo, não. Ou seja, a música não deve comover, ela não deve e nem deve, certo? Ela pode ou não comover. E a outra questão é, portanto, será que também deveríamos hierarquizar isso segundo a comoção? Ou seja, o
melhor é o que comove, um dos problemas derivados daquela pergunta é isso. Ou seja, muitas pessoas vão considerar que uma arte que comove é melhor do que uma que não comove. Não levando em conta muitas vezes que a comoção tem componente de subjetividade. Então você pode se comover por uma coisa que o outro não, pela qual o outro não se comove, e vice-versa. Ou seja, nem tudo comove todos. Por exemplo, filmes, vários trechos de filmes, às vezes você vira para o lado, tem uma pessoa ali do seu lado chorando por um trecho que você não chorou do filme, ou você chora num trecho do filme que não comove a outra pessoa, etc. Isso é muito comum. Às vezes, né, se for entre amigos, assim, a pessoa até, às vezes, ri de você, né? No sentido de, pô, por que você está chorando nesse trecho aí, não tem nada a ver. Então, isso ocorre, né? Por quê? Porque tem o componente subjetivo. Embora, claro, o artista ele pode criar a forma e tudo mais, o enredo, né? Se tratar, por exemplo, de uma peça teatral, etc., de modo que naquele ponto ele quer que a catarse venha à tona. Vamos pensar de um modo mais aristotélico, aí, da poética de Aristóteles e tal, né? Tem um reconhecimento, peripécie, e depois ali, naqueles momentos, você tem ali um ponto mais catártico da peça, vamos dizer assim, né? Então, isso pro trágico. Agora, quantos tipos temos? Né? Quantas formas de arte temos? Entenda que é muito complexo a gente só colocar essa questão da comoção como um ponto que deve ou não ser. Na verdade, a minha ideia é que a gente deve superar